É, Agora, o tema que você resolveu conversar, fazer uma discussão, é um tema que é complicado, porque eu acho que a maioria das pessoas elas não entenderam o movimento que houve e o reflexo desse movimento, que foram as aquisições, né? O mercado fez isso, diminuiu é. E, muito. e pegando o gancho nisso que você falou, mas recuperando também um pouquinho do que o pessoal colocou de sugestões, né? Acho que assim, todo início é assim, passa para adaptações, sugestões são sempre Ah, bem-vindas, a gente vai adaptando, mas assim, somos dois profissionais que já estão aí no mercado, você há muito mais tempo que eu há 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, né? Mas a gente passa as nossas impressões do que a gente vivenciou de dentro, de fora e vendo o mercado, né? E entrando no tema que você colocou, um estudo já feito lá atrás, numa operadora que eu atuei, muito bem feito até a época, e que a gente via por um estudo atuarial de produtos e tudo mais, foi assim, falando da aglutinação das operadoras de saúde em função das exigências da agência e mostrando a curva, né? Que você tinha lá mil e tantas operadoras, a tendência é que em 10 anos ou mais isso diminuísse pela metade. A gente está chegando próximo a isso. sim. Então, houve uma concentração pela exigência da própria Agência Nacional de Saúde em função das normativas, das resoluções, soluções colegiadas e tudo mais que se sai, que a gente tem que acompanhar lá, né? Tanta novidade operacional, Sim. garantias, e de botar CNPJ, prestador de serviço, o mercado já mudou tanto, né? Até a própria forma de reajustar a carteira, que nem todas as operadoras estariam prontas para isso ou estariam dispostas a avançar no mercado dessa forma. E com essas garantias até de tratamentos, medicações, né, que você vê para alguns como câncer e tudo mais, que tem essas obrigatoriedades, faz com que as operadoras realmente se aglutinem, sejam feitas aquisições ou até portabilidade especial que a gente acompanhou já no mercado algumas vezes e se vê recentemente o caso da própria Federação do Rio de Janeiro com das cooperativas aí no Rio, do que aconteceu com a própria Unimed Rio, né? Sem aqui nenhuma fala de crítica à operadora de forma alguma, mas é natural que a gestão e a forma como se conduz ali, se não atender às exigências da agência, não avança. E há um interesse em outras operadoras, porque você tem dois grandes segmentos aqui, né? Você tem as seguradoras ali, que são todas operadoras, né, Elis? Igual a gente falou da última vez. Sim. Mas você tem ainda uma segmentação que você entende o mercado. As seguradoras, que tem outros nichos, outros produtos, outros segmentos. Você tem as operadoras que são semi-verticalizadas ou verticalizadas entendidas como medicina de grupo e as cooperativas. A verdade é que se você juntasse todas as cooperativas médicas, elas tinham um potencial de carteira, uma carteira maior, um número de beneficiários maior do que as operadoras privadas. O que aconteceu é que houve uma mudança nesse quadro, né? Então, muitas aquisições aí foram feitas com base nesse potencial de mercado, mas que são aquisições feitas no próprio Brasil. Quando você vem com grupos de fora, há uma guerra, um choque cultural e de entendimento do nosso mecanismo de saúde em composição com o SUS, que não é para todo mundo, né? Então, essas aquisições mostram potencial de mercado, desenvolvimento e, por essa mudança de quadro das cooperativas, uma observação de que há alguma deficiência ali nesse mercado de cooperativas de se fazer um produto regionalizado, que foi o tema da última live, para poder ganhar mercado e ser mais competitivo. O que você acha aí desse cenário para a gente desenvolvê-lo? Olha só, eu acho, primeiramente, eu acho a sua linha de raciocínio perfeita, tá? No que aconteceu. Até porque a gente teve agora, vamos lá, fatiando um pouquinho. As empresas americanas que entraram aqui, todas se ferraram em saúde. Todas. Não nos outros ramos ligados a seguros, mas no ramo de saúde especificamente, porque é muito complicado uma empresa que está acostumada a ter uma importância segurada final ter que, de repente, abrir um cheque em branco. Depois é muito complicado também ela que está acostumada a você ter um rol taxativo, esse rol ser chamado de taxativo, mas ele também é um exemplo, ele serve de exemplo e de base. O que não existe em lugar nenhum. Ou é um ou é outro. Então, a gente também não pode falar. Então, é, empresas que vêm de países de outro tipo de cultura, você pode até se pegar aquele livro do Max Weber sobre os países protestantes e a questão da cultura, é exatamente isso. Você tem uma noção de fidelidade ao que está escrito muito grande. Me parece maluco, porque é o único lugar que a gente tem essa fidelidade ao que está escrito é em Jogo do Bicho, que é uma coisa ilegal. Então, você está comprando um plano que, teoricamente, estaria dessaturando
a área de saúde, mas o pessoal entende que saúde é uma obrigação do Estado, mas não é exclusiva do Estado. Então ele fala assim, você está usando, na verdade, eles invertem a prova, o ônus da prova, dizendo assim, não, peraí, você está montando um plano de saúde usando o Estado como base, e não a visão ao contrário. Então é muito complicado para você pode ver, uma Aetna, uma Cigna, uma United entrarem aqui, todas tomaram ferros estrondosos. Você não pode querer chamar um atuário e falar assim, olha só, tem cálculo para. Tem que começar a colocar cálculo para doenças que ainda não são reguladas, tem que colocar um cálculo de reserva matemática jurídica, tem que colocar um cálculo, porque você teve de 98 para cá, mais ou menos umas 2.300 modificações na lei, e eu ainda acho que a ANS ela faz uns trabalhos muito bons para a gente for pensar em termos de governo. As exigências de relatório, padronização de relatório, você poder começar a ter série histórica sobre saúde, é uma coisa absolutamente fantástica. Só que tem um probleminha que a gente tem aqui, que a ANS deveria ter um foco completamente voltado para planos individuais, para poder ajudar a fazer a regulação das pessoas que não têm capacidade de discussão. Porque a gente tem um problema cultural que é o problema da compra. A gente tem, desde 1970, quando a Unimed começou lá em Santos, aquela coisa toda, as pessoas estão acostumadas a pagar por alguma coisa, não ter preocupação com nenhuma estruturação financeira, reclamar que teve um aumento, fazer a utilização vingativa, porque ela teve esse aumento do plano, né, porque não tem limite, eu não usei, o outro usou, estou pagando, vou ter que fazer alguma coisa. Então a gente tem alguns desvios culturais em cima de plano de saúde que são muito, muito grandes e que a agência poderia ajudar a diminuir isso. Voltando a um outro ponto também, que é a parte de venda. Você tem, que é uma grande discussão entre os corretores de seguro, os agentes específicos, os vendedores de produto, são 3 tipos de perfil completamente diferentes, com treinamentos completamente diferentes. Então a gente não tem saúde sendo colocado um ponto de discussão de estruturação financeira. E quando a gente começa a falar assim, poxa, sei lá, a Apvida juntou com o GNDI, o negócio foi, sei lá, 120 bilhões, é um número desse, assim, maluco. Se alguém parar para pensar, peraí, eu faço parte, sou associado de uma empresa que fez um negócio de 120 bilhões, ou 120 e muitos bilhões, eu não me lembro o número, isso foi em 2022, se não me engano. Pô, 120 bilhões. Aí você vai ver a estrutura do negócio, como é que foi montado, sei lá, 40 anos para uma empresa, 30 anos para outra, e você começa a ver o tamanho do mercado. Então, aquela coisa da aglutinação é ruim para o mercado. Não ter. Agora, em compensação, acho que a gente está tendo um outro lado. Estão aparecendo aquelas pequenas operadoras de nicho que as pessoas estão comprando sem ter a confiança no operador, estão comprando por capacidade financeira, pelo bolso. Então, eu acho que está muito desequilibrado por causa disso. Números pequenos, mercado concentrando, novos nichos aparecendo, as pessoas não estão conseguindo mudar de cultura. Agora, você que também faz venda, além de controle, assim como eu, o que você está achando dessa obrigatoriedade da coparticipação?